Olá turma, tudo bom? Professor Rafael mais uma vez aqui com vocês e hoje para falar sobre estrutura informal, crianças. Lembram da aula passada que a gente falou sobre estrutura formal? Estrutura formal. O que é essa estrutura formal? Relembrando um pouquinho aí, estrutura formal, estrutura representada por um organograma. É a estrutura oficial da empresa, representada por um organograma, e ela é de cima para baixo. Quem lembrou, muito bem, tá bom? E hoje, dando continuidade, estrutura informal. O que é essa estrutura informal na aula de hoje, meus amados? A estrutura informal, gente, ela nada mais é do que as relações humanas que existem na empresa, certo? Ela é na vertical. Vejam aí, na vertical. Exemplo, nossa sala, cada um de vocês são auxiliar de marketing. Cada um de vocês são auxiliar de marketing. Todo mundo se dá muito bem. Então, a estrutura informal da nossa empresa é muito boa. Por quê? Porque todo mundo se dá bem. Então, o relacionamento ajuda com que a empresa possa evoluir mais rápido. Que as transições da empresa, tipo de um setor para o outro, elas aconteçam de forma melhor. Imaginem só se a metade do setor não fala com a outra metade do setor. Quem é o principal? Qual é o maior atingido nessa história? A empresa. Então, para isso, a estrutura informal ela deve acontecer de maneira o mais agradável possível. Os relacionamentos na empresa devem ser de maneira que não atrapalhem a empresa, tá bom? Então, aqui a gente vê algumas diferenças da estrutura formal para a informal. A formal ela é oficial, a informal não é oficial. A formal ela é de cima para baixo, de acordo com os cargos. A informal não. A informal é o relacionamento das pessoas. A informal tem a parte boa, que é a questão do relacionamento bom, ajuda a empresa. A parte ruim é o quê? Uma pessoa não fala com a outra, a empresa se prejudica. Às vezes acontece fofoca uma da outra, a empresa é prejudicada. Tudo que acontece nas relações, então, a empresa se prejudica. Estamos acompanhando aí na página 17, onde vocês agora vão responder essa atividadezinha sobre a sua estrutura informal, tá bom? E aproveito para pedir a atenção de vocês já na página 13, onde a gente vai começar os 5 S's, tá bom? Página 13, onde a gente vai começar agora os 5 S's, já na página 13 e página 14 da nossa apostila, 5 S's. Deixa eu só começar aqui. Pessoal, alguém já ouviu falar sobre os 5 S's? Alguém já ouviu essa palavra antes? Na verdade, esses 5 S's nada mais são do que 5 palavras que começam com a letra S, tá bom? 5 S's. 5 palavras que começam com a letra S na página 13 da apostila de vocês, módulo de administração. Então, o que é que significa os 5 S's? Qualidade, ausência de defeitos. Então, são 5 palavrinhas que a gente vai ver agora que vão trazer pra gente essa forma de melhorar cada vez mais. Lembre-se, tanto na vida pessoal como na profissional, tá bom? Então, o primeiro é SEIRI, senso de utilização. Eu queria que vocês marcassem na apostila de vocês enquanto eu estiver lendo, tá bom? Refere-se à prática de verificar todas as ferramentas e materiais disponíveis na área de trabalho e manter somente os itens essenciais para o trabalho que está sendo realizado. Então, senso de utilização, SEIRI, é o primeiro S. O que é que ele quer dizer com isso? Que a gente deve usar tanto em casa como na empresa somente o necessário.
necessário, gente. Aquelas coisas que a gente não usa mais, a gente deve desapegar dessas coisas, porque elas terminam atrapalhando a gente no movimento de procurar alguma outra coisa, de fazer alguma atividade. Então, senso de utilização significa você utilizar somente o necessário. Seiton, senso de ordenação. Seiton, senso de ordenação. Enfoca a necessidade de um espaço organizado. A organização nesse sentido refere-se à disposição de ferramentas e equipamentos na ordem que permita o fluxo de trabalho. Ou seja, no primeiro eu tenho que usar somente o necessário, certo? Somente o necessário. No segundo, além de usar o necessário, eu tenho que estar tudo organizado. Uma gaveta de roupas, eu estou saindo para assistir aula. E no momento que eu vou procurar a roupa que eu vou vestido para aquela aula, eu não encontro. Por quê? Porque está tudo bagunçado. Eu pego um pé de meia para achar outro, para formar o par, eu não encontro o mesmo par. Então, isso eu estou perdendo tempo, é justamente o que ele fala. Se tivesse tudo organizado, eu encontraria de forma mais rápida. Assim como você vai arquivar um arquivo na empresa que você trabalha. Se você usa várias pastas para cada assunto, com a ordem de data, quando você vai procurar, você perde menos tempo do que a pessoa que não organiza, que guarda tudo no mesmo lugar. Então, isso é um senso de ordenação. Você ordenar as coisas de formas organizadas. O próximo é o seisson, senso de limpeza. Designa a necessidade de manter o mais limpo possível o espaço de trabalho. A limpeza nas empresas japonesas é uma atividade diária. Lembrando, 5S são 5 palavras que começam com a letra S. Todas elas são traduzidas do japonês, certo? Então, no Japão, eles têm uma cultura muito legal, que é a questão da limpeza, gente. Eu vou passar até um vídeo aí para vocês assistirem, onde ele fala essa questão da limpeza. O que é como assim limpeza? Nas escolas, desde criança, eles aprendem que cada um deve limpar a sua sala, certo? Quando crescem, o que acontece? Eles não jogam papel na rua, no seu trabalho, cada um limpa a sua mesa, todos se juntam e limpam as salas. Então, desde pequeno, eles aprendem a questão da limpeza. E isso reflete na comunidade que eles moram, na cidade que eles moram. Então, senso de limpeza é isso, é você aprender a ser uma pessoa limpa, organizada. Depois a gente vê Shikitsu, certo? Setsu, senso de saúde. Setsu refere-se aqui, gente, a uma padronização, a um layout padronizado. Como a gente pode ver aqui, ó, tem uma mesa organizada. Então, Setsu é o senso de saúde. É você manter tudo de forma organizada, seguindo um padrão, seguindo um layout. O que é um layout? É a forma como as coisas estão organizadas, tá bom? Então, você organiza as coisas seguindo um padrão. Independente de quem for trabalhar naquela mesa, vai saber onde cada coisa fica, certo? E o último, crianças, é Shichisuke, senso de autodisciplina. Senso de autodisciplina refere-se à manutenção e revisão dos padrões. Ou seja, ele colocou até um escoteiro aqui, ó, sempre alerta. Significa o quê? Você rever os outros 4 S's, que são palavras traduzidas do japonês, e sempre colocá-los em prática, tanto na vida pessoal como na profissional. Vou passar uma atividade para que vocês respondam e me enviem também falando sobre isso. Então, 5S, 5 palavrinhas traduzidas do japonês, que vão nos ajudar na nossa vida pessoal e também profissional. Tá bom? Ok? Então, crianças, é isso. Tchau, até a próxima.